dos que confiam no Senhor, como fez Abraão. Capítulo 7. Folhetos em ação. A Assembleia de Deus desenvolvia-se pouco a pouco. Nós vivíamos inteiramente ocupados com o trabalho do Senhor. Por isso não percebíamos que estávamos sendo perseguidos e caluniados, nem supunhamos que houvesse alguém trabalhando contra nós. O primeiro sinal de que estávamos sendo atacados surgiu quando Vingre chegou em casa com um folheto na mão. Nesse folheto estavam os nossos nomes em letra bem legível. Tinha sido escrito pelo pastor da Igreja Batista. Acusavam-nos de falsidade e de traição. Os crentes eram aconselhados a não se aproximarem de nós, pois o que nós só queríamos era contender e nada mais. O folheto citava também trechos da Bíblia que costumávamos ler para o povo e dizia que éramos neófitos e estranhos à fé. Após lermos o folheto, olhamos um para o outro como que a perguntar o que devíamos fazer. Será que aquele folheto iria prejudicar o nosso trabalho? Impediria que declarássemos a nossa fé e contássemos as nossas experiências aos interessados? Afastaria os crentes das reuniões? Teríamos a oportunidade de desfazer aquelas calúnias? Depois de refletir um pouco acerca do assunto, verificamos que o folheto, visto por outro ângulo, podia até nos trazer vantagens. As citações bíblicas eram um auxílio para nós. Se os leitores as examinassem, verificariam que estávamos com a verdade e conheceriam então trechos fundamentais da palavra de Deus. Alguns dias após a distribuição dos folhetos, essa hipótese confirmou-se. O salão de cultos enchia-se cada vez mais. O número daqueles que desejavam conhecer melhor a doutrina do Espírito Santo aumentou. Eles queriam saber se o batismo era para os nossos dias e se Jesus podia curar ainda hoje, como nos dias apostólicos. Aquelas pessoas haviam lido o folheto, tinham examinado a Bíblia e se convencido de que nós pregávamos a verdade. Alguns que levantavam objeções dizendo não compreenderem certos fatos, respondíamos que se Jesus somente fizesse o que nós pudéssemos entender, então ele não seria Jesus. Porém, ele opera como quer, e ninguém pode penetrar nas profundezas da sabedoria divina. Quando aquelas pessoas viram que os enfermos eram curados pela fé, creram que Jesus é o mesmo hoje. Como resultado, várias delas aceitaram a Jesus como Salvador, entregando-lhe seus problemas. Descobriram que não estavam desamparadas, mas tinham amigos e irmãos na fé. Desta forma, aumentava a alegria e o número de almas convertidas. A notícia do progresso do nosso trabalho chegou ao conhecimento do pastor Batista. Ele descobriu também que o folheto, que ele mesmo havia escrito contra nós, tinha contribuído para o desenvolvimento da obra. Isso serviu para que ele rompesse definitivamente relações conosco, criando-se um abismo entre ele e nós. Da nossa parte, estávamos penalizados com a situação que ele criara, pois sua vida transformara-se inteiramente. Ele já não era o homem alegre de outrora. Não falava com ninguém e andava sempre sozinho. As únicas ocasiões em que falava era quando pregava. Assim mesmo, a pregação era uma contínua agressão contra nós e contra a obra pentecostal que se iniciara. A assistência à sua igreja diminuiu dia após dia e essa situação agravou-se tanto que o seu sustento ficou ameaçado. Os membros ativos, cujos corações ardiam de zelo pelas almas e que eram sustentáculos espirituais da igreja, sentiam-se mal ao verem a atitude agressiva do pastor. Por isso vinham participar de um culto na Assembleia de Deus e ficavam. Certo dia, os membros expulsos da Igreja Batista, agora pertencentes à Assembleia de Deus, vendo que seu antigo pastor passava privações e tinha as roupas gastas, decidiram ajudá-lo e sustentá-lo, apesar de tudo quanto ele tinha feito contra eles. Esse gesto altruístico falava a linguagem do amor divino e demonstrava o amor cristão de que os irmãos estavam possuídos. O pastor recebeu com alegria o auxílio dos membros da nossa igreja, porém continuou a cingir a coroa de Marte, dizendo-se vítima e mal compreendido. Vezes sem conta oramos por aquele homem, para que ele conhecesse a manifestação do poder de Deus e entendesse quantas bênçãos estava perdendo, ao recusar-se a aceitar integralmente os ensinos da Bíblia com relação ao batismo com o Espírito Santo e todas as manifestações e maravilhas. Do homem altivo que ele fora, restava somente a sombra,
Ele ainda se mostrava arrogante, porém seu prestígio desaparecera. Suas palavras não eram ouvidas como antes, e ninguém aceitava os seus conselhos. Ele vivia isolado da comunhão de todos, até mesmo dos membros da igreja. Por outro lado, a Assembleia de Deus avançava. A igreja fora organizada e algumas congregações construíram suas casas de culto. Apesar das dificuldades e obstáculos, as vitórias vindas do céu iam sendo alcançadas. Levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador.